Então, passadas aqui as primeiras informações sobre o nosso programa de formação para traders, eu vou entrar no tema da nossa live de hoje, que é gestão de risco para traders, tá? E antes de mais nada, é importante a gente entender o que é gestão de risco. Você sabe de fato o que é gestão de risco? Então, gestão de risco nada mais é do que práticas adotadas por investidores e especuladores para controlar o risco das operações. Ela ajuda você a gerir melhor o seu patrimônio, potencializar os seus ganhos e maximizar as perdas. Então, de forma resumida, a gestão de risco ela vai ajudar você a controlar melhor o risco das operações que de fato você tomou a decisão de entrar, e ela vai ajudar você a gerir melhor os seus recursos, potencializando assim os seus ganhos e minimizando assim as suas perdas. Então, quando você tiver uma perda, essa perda ela vai ser uma perda controlada dentro da sua gestão de risco. Quando você tiver um ganho, esse ganho ele vai te permitir construir um resultado de uma forma consistente. Então isso é gestão de risco, tá? Com a gestão de risco é possível aproveitar melhor as oportunidades do mercado, pois você vai visualizar tudo isso com muito mais clareza. Sua tomada de decisão ela é muito mais clara, porque você sabe de fato qual que é o seu limite máximo de ganho, qual que é o seu limite máximo de perda. Sabendo tudo isso, você vai conseguir de fato conquistar os resultados que você almeja no mercado, tá? Então, resumidamente, isso é gestão de risco, tá? E não negligencie, acima de tudo, a gestão de risco. Porque, como eu pontuei ali no início dessa live, a gestão de risco aliada à parte técnica, aliada à parte psicológica voltada ao trader, a interseção desses três pilares, é o que te fará ser um trader de sucesso. Tá? De nada adianta você ser muito bom tecnicamente, você ser muito bom em tomada de decisão e você não saber gerir os seus riscos, você for muito all-in, né? Como costuma se dizer no poker, né? Não, de nada adianta. Então, você precisa ter gestão de risco, você precisa ser bom tecnicamente, ter estratégias eficazes que a GT Invest disponibiliza. Hoje já temos 7 estratégias testadas e validadas por nós, então é realmente muito importante isso. Né? E, acima de tudo, ter muito equilíbrio emocional para conseguir tomar as boas decisões, escolher bem as suas operações, tá? Então, quando a gente fala de gestão de risco e introduz para vocês o que é gestão de risco, como de fato eu fiz aqui agora, a gente vai entrar nos modelos de gestão de risco, tá? Não que isso seja, obviamente, 100% rígido, inflexível, né? Engessado, não é isso, tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é 3 modelos dentro de tipos de perfis, tá? Um perfil um pouco mais moderado, um perfil mais conservador e um perfil um pouco mais arrojado, né? Conservador, moderado e arrojado, para que vocês consigam visualizar um pouco mais de clareza como você pode de fato desenvolver o seu modelo de gestão de risco, né? Porque o modelo de gestão de risco ele é muito particular, ele é muito único, né, muito personalizado. Por isso que no nosso programa de mentoria a gente trabalha fortemente, né, essa questão de gestão de risco, né, porque não é uma situação padronizada, vai depender muito do seu perfil, né, como investidor. Vai depender muito das estratégias pelas quais você se sente mais confortável em operar. Vai depender muito do capital que você tem disponível para alocar como margem de garantia. Então tem algumas variáveis que vão determinar a melhor gestão de risco, o melhor modelo de gestão de risco. E claro, tem também muito a ver com a sua aversão ao risco, né? De nada adianta você querer ser um investidor super arrojado se você não consegue suportar uma oscilação de mercado, se você não consegue suportar um drawdown, né? Se o seu patrimônio de repente ir um pouquinho para trás, né? Regredir para depois progredir. Se você não tem essa resiliência, né? Para suportar isso de uma forma mais arrojada, você talvez precise ser você precise se colocar como um investidor mais moderado, talvez você deva ter um perfil como um investidor um pouco mais conservador, e isso precisa ser respeitado, senão de nada adianta a gestão de risco, tá? Bom, parei aqui só rapidamente para tomar uma água, vamos continuar. Falando sobre modelos de gestão de risco, o primeiro modelo, como eu já adiantei para vocês aqui, é o modelo conservador, né? E o que tem de mais característico dentro do modelo conservador, né? É que para quem trabalha dentro do modelo conservador, normalmente utiliza R$3.000 para cada um contrato operado, né? Você vai alocar R$3.000
como margem de garantia dentro da sua corretora para cada um contrato operado, porque naturalmente dentro do seu perfil de risco, você não se sente confortável em perder um percentual muito alto desse capital que está alocado em margem, né? Então, para se resguardar e sofrer menos com as oscilações de mercado, o recomendado por nós aqui da GT Invest para você que tem um perfil um pouco mais conservador é que você aloque R$ 3.000 para cada um contrato operado, tá? Para esse perfil conservador, você tem uma meta de pontos mensal que varia entre 10 e 20 pontos, tá? E aí a gente coloca essa abertura entre 10 e 20 pontos justamente porque vai depender muito de algumas variáveis, né? Como eu coloquei aqui para vocês agora. Uma das variáveis mais importantes é a sua performance em determinadas estratégias. Então, se você tem uma facilidade maior, por exemplo, com estratégias por alvos mais longos, talvez a sua meta ela fique mais próxima de 20 pontos, sendo você um investidor um pouco mais conservador. Se você tem uma facilidade maior com estratégias de alvos mais curtos, talvez sua meta ela fique mais próxima de 10 pontos. E tudo isso, como eu pontuei para vocês, ela é definido muito mediante os seus treinamentos, muito mediante os seus resultados. E dentro da nossa mentoria, a gente trabalha para definir o melhor modelo de gestão de risco para você. O que eu estou pontuando aqui primeiro é o modelo conservador, onde você atua com R$ 3.000 para cada um contrato operado. Você tem uma meta de pontos que varia entre 10 e 20 pontos, e você tem um drawdown, que é um limite máximo de perda, entre 5 e 10 pontos, né? 5 e 10 pontos é o máximo que uma pessoa de fato conservadora que está no mercado de day trade, né, suporta em termos de oscilações. Ela não vai suportar alguma coisa, ela não vai suportar uma oscilação maior do que isso, tá? E naturalmente uma pessoa que tem um perfil um pouco mais conservador, que opta pelo modelo de gestão de risco mais conservador, ela faz entre 4 e 8 operações somente no mês. Então perceba como isso é realmente muito conservador, né? 4 operações no mês é uma média de uma operação por semana, né? 8 operações no mês, que é o máximo que esse perfil pré-determina, são cerca de 2 operações ali por semana, né? Então esse é realmente o grande core, né, do perfil conservador, do modelo conservador de gestão de risco, tá? Recapitulando, R$ 3.000 para cada um contrato operado, meta mensal que varia entre 10 e 20 pontos, drawdown máximo, limite máximo de perda entre 5 e 10 pontos, e de 4 a 8 operações por mês, tá? Trazendo um exemplo prático, se a gente tem R$ 12.000 de banca, por exemplo, dentro do modelo conservador que trabalha com R$ 3.000 para cada um contrato operado, você vai poder operar com no máximo 4 contratos, correto? Né? 4 vezes 3, 12. Para poder essa banca de 12 mil comportar os R$ 3.000 para cada um contrato, você está autorizado a operar com somente 4 contratos no mini dólar futuro, tá? Caso você bata a meta estipulada que eu citei ali, que varia entre 10 e 20 pontos, vamos citar aqui no exemplo 20 pontos, você conseguiria um lucro de R$ 800, que representaria cerca de 6%, 6,67% do capital alocado, né? Esses R$ 800 sobre os R$ 12.000 são pouco mais de 6% de rentabilidade. O que, se você for parar para pensar, é algo, por mais que seja conservador dentro daquilo que a gente enxerga como day trade, é muito acima da média de qualquer produto financeiro aí do mercado, né? Mesmo a renda fixa agora que está com a taxa de juros a 13,75, né? A taxa básica de juros do país a 13,75, taxa de juros ali, os investimentos de renda fixa devem render ali em torno de 13, 15% aí no máximo por ano, né? Então a gente está falando aqui de 6% num mês. É claro que você não vai. É muito difícil você conseguir manter 100%, né, 6% todos os meses, né? Mas é possível. O que pode acontecer ali é que em 80% dos meses você vai manter esse resultado, em 20% não. Então, de fato, você vai chegar numa rentabilidade média ali de 4% ao mês. É muita coisa. Tá? Então, caso você bata a meta estipulada de 20 pontos, você conseguiria ali cerca de 6%. E caso você atinja o seu limite máximo de perda, né, que também precisaremos considerar, né, não dá para a gente desconsiderar isso, caso você bata ali seu limite máximo de perda nesse exemplo de 10 pontos, você teria um prejuízo de R$ 400, o que representaria 3% do capital. Então, esse é o modelo conservador, né? Perceba que dentro dos modelos de gestão de risco que a gente aplica, a gente sempre vai trabalhar com uma meta que seja no mínimo 1,5 vezes, mas o ideal é que ela seja 2 vezes o seu drawdown. Então, se a gente está trabalhando com uma meta de 20 pontos ali por mês, a gente vai trabalhar com um limite máximo de perda de 10 pontos.
né, para que você consiga ter uma relação boa de risco-retorno, né? Você está buscando cerca de 3%, correndo o risco de perder 3%, né? Você não quer buscar 6% correndo o risco de perder 12%, né? Então, é nessa linha que a gente atua com o primeiro dos modelos, que é o modelo conservador, tá? Até aí tá tudo certo, pessoal? Vocês estão conseguindo entender, interpretar da melhor maneira? Enfim, se vocês tiverem dúvidas, eu estou aqui de olho no chat. Não hesitem em me perguntar, né? Quando eu quando eu parar aqui, passar pelos 3 modelos e entrar na parte um pouco mais prática, eu vou buscar esclarecer as dúvidas aqui para vocês, tá? Bom, partindo aqui para o próximo modelo de gestão de risco, que é o mais tradicional, né? É o mais utilizado assim pela maioria das pessoas. É um modelo de risco, é um modelo de gestão de risco moderado, né? Dentro desse modelo de gestão de risco moderado, você não trabalha mais com 3.000 reais para cada um contrato operado, né? Você vai trabalhar com 2.000 reais para cada um contrato operado, né? Então, você já tem uma redução ali, né? Porque de fato esse perfil de trader, ele já suporta um pouco mais as oscilações do mercado, né? Não tanto quanto o arrojado que a gente vai ver daqui a pouco, mas mais do que o conservador, né? Então ele trabalha naturalmente ali com 2.000 reais para cada um contrato operado, tá certo? Trabalha com uma meta de pontos que vai variar entre 20 e 30 pontos, né? Porque esse perfil ele já tende a buscar um número maior de pontos visando uma rentabilidade maior, isso é característico desse perfil. Ele tem um drawdown máximo também, ele está disposto já que ele está disposto a buscar mais pontuação, ele também entende que ele precisa aceitar um risco um pouco maior de um drawdown entre 10 e 15 pontos e não 5 a 10 pontos como no modelo conservador. E ele vai operar um pouco mais, né? Vai fazer entre 8 e 12 operações no mês. Então ele se expõe um pouco mais dentro do modelo moderado, né? O modelo moderado é um modelo bem interessante de se trabalhar, e dentro do exemplo prático do modelo moderado, com esses mesmos 12.000 reais que eu usei de exemplo ali no conservador, os mesmos 12.000 reais de banca, a gente pode operar nesse modelo aqui com até 6 contratos, né? Já que ele atua com 2.000 reais para cada um contrato operado, certo? Então, podendo operar com 6 contratos, né, esse modelo moderado, caso ele bata a meta estipulada ali entre 20 e 30 pontos, nesse exemplo aqui 30 pontos, ele vai conseguir cerca de R$ 1.800 de lucro no mês, o que representa 15%, né, de rentabilidade sobre o capital alocado em margem, sobre os 12.000 reais alocado em margem, né, já é uma rentabilidade muito maior do que os 6% que a gente viu ali do modelo conservador, certo? Em contrapartida, ele também, como está disposto para buscar uma pontuação, é aquela velha balança ali, né? Se você está disposto a assumir mais riscos, você está também correndo mais riscos, mas ao mesmo tempo você está propenso a conquistar resultados maiores, né? A conquistar resultados melhores, mais expressivos. Então, por outro lado, caso você atinja seu limite máximo de perda dentro desse modelo moderado, que seria ali de 15 pontos, você teria um prejuízo de R$ 900 reais dentro do mês, o que corresponderia a 7,5% do capital alocado em margem. Então perceba essa relação, né, como as coisas se encaixam. Se eu estou buscando 30 pontos, o meu drawdown máximo médio ali vai ficar em 15 pontos, né? Pelo menos uma vez e meia. O ideal é que seja, como no exemplo aqui, 2 vezes, né? O meu alvo seja 2 vezes maior do que o meu limite máximo de perda, tá? Então esse é o exemplo do modelo de gestão de risco moderado, tá? Bom, e passando para o último modelo de risco, que é o modelo de risco, esse sim, o mais tradicional, o mais utilizado por mim, utilizado pela maioria dos mentorados, é o modelo de gestão de risco arrojado, tá? E por que arrojado? Porque ele trabalha com R$ 1.000 para cada um contrato operado, não R$ 2.000 como no modelo moderado, não R$ 3.000 como no modelo conservador. Ele trabalha com R$ 1.000 para cada um contrato operado, tá? Então ele tem um foco e uma meta de pontos um pouco maior, né? Ele está disposto a buscar por uma pontuação maior entre 30 e 40 pontos no mês. Também está disposto a sofrer um pouco mais, né? Na mesma proporção que você busca mais pontos, você também tem que entender que você está correndo um pouco mais de risco, que você está um pouco mais exposto. Então você tem um limite máximo de drawdown ali que vai variar entre 15 e 20 pontos, tá? E também
um total de operações ali do mês que vai variar entre 12 e 16 no mês, tá? Então você já está um pouco mais exposto nesse modelo, mas ao mesmo tempo você tem uma probabilidade muito maior de ganhos, né? De perdas, mas principalmente de ganhos, né? E quem opta por esse modelo, que é um modelo mais tradicional, de trabalhar com R$ 1.000 para cada um contrato operado, é o que a gente normalmente recomenda para os mentorados, justamente a perspectiva de você conseguir crescer de forma um pouco mais rápida e dessa forma conseguir ter ganhos mais expressivos, tá? No mesmo exemplo que eu citei lá no modelo moderado e no modelo conservador, com os mesmos R$ 12.000 de banca, nesse modelo arrojado você pode operar com até 12 contratos, certo? R$ 1.000 para cada um contrato. Caso você bata a meta estipulada de 40 pontos, né, citada ali no slide anterior, você já vai conseguir um lucro de R$ 4.800 no mês, né, o que representa 40% de rentabilidade sobre o capital, né, cada R$ 1.000, cada um ponto, né, vai representar 1% de rentabilidade nesse modelo mais arrojado, tá? Por outro lado, caso você atinja o seu limite máximo de perda de 20 pontos, fazendo essa relação, né, de ter uma meta pelo menos 1,5 vezes, 2 vezes maior do que o seu limite máximo de perda, você vai ter um prejuízo ali de cerca de R$ 2.400, que é o que corresponde a 20% do total do capital alocado, tá? Mais do que isso, eu já não recomendaria, assim, modelos de gestão de risco. E o grande objetivo dessa live é trazer para vocês esses 3 modelos, né? Para quem é nosso mentorado já teve o primeiro contato com esses modelos, né? De tanto a gente falar nas nossas lives, nas nossas mentorias individualizadas por videoconferência, as pessoas já têm essa ciência, certo? Mas é muito importante, né, reforçar que o máximo que de fato eu particularmente me sinto confortável, né, com o risco é 20% ali como drawdown, como limite máximo de perda, né? Mais do que isso, eu já acho uma perda muito relevante do meu capital e eu não me colocaria em situação de risco nessa circunstância, tá? Bom, 23 minutos agora de live, né? Vou dar sequência aqui, né? Tô vendo